quero pregar hoje uma mensagem que você já deve ter ouvido de algum pastor pregar. Com certeza, só tem crente velho aqui, amém? Essa mensagem ela vai dizer a respeito do filho pródigo. Só que eu tenho certeza que você já ouviu alguém pregar sobre o filho pródigo, amém? Sobre o irmão do filho pródigo. Mas eu nunca vi, eu estava parando para reparar ontem, alguém pregar sobre o pai do filho pródigo. E a verdade é que isso tem a ver conosco. Quando se fala sobre o filho pródigo, fala sobre a gente. Mas quando se fala do pai, está falando de quem? Você me ajuda a pregar hoje? Tem gente que responde assim como ele está certo, fazendo quem? Fala com a boca cheia assim, ó, Deus. De um filho que vira para o pai e fala: pai, eu quero a parte que me cabe. Traduzindo para você, ele está falando sobre a herança. E só um adendo aqui, que hoje o ápice aqui não é o filho, é o pai. Quando todo filho pede a herança é dada quando o pai. Se o filho, o problema é que quando a gente está numa cultura onde a gente quer bênção, 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 bênção. Eu não estou gaguejando, eu estou fazendo propositalmente. Bênção, 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 porque o pai já morreu há muito tempo. Ele pede a herança e fala assim: pai, me dá o que é meu por direito. Toda atitude que nós tomamos de sair da presença da casa do pai é porque nós nos achamos autônomos. E achamos donos do nosso próprio nariz e achamos donos dos nossos direitos. O pai libera, o filho vai, gasta tudo e do nada perde dinheiro, perde amigos, some, está sozinho, ao ponto de começar a desejar a comer a comida dos porcos. A história, se você já sabe, é o ápice dela, quando ele cai em si e ele fala: olha, meu pai tem uma casa e ele tem funcionários. Eu posso voltar. Eu acho que meu pai me aceitaria como aquele que trabalha para ele, um funcionário. Mesmo que ele não me tenha mais como filho, mas serei um funcionário. E ali eu vou ter garantia do que comer, do que fazer, mas não vou ficar mais na situação lastimável que eu estou aqui. Eu posso voltar para a casa do pai. E a Bíblia diz que quando ele volta, decide voltar, nunca é tarde para voltar para a casa do pai. Quem pegou, pegou, eu vou repetir. Nunca é tarde para voltar para a casa do pai. Tinha um velhinho na varanda esperando o filho chegar. E a Bíblia diz que quando ele encontra com o pai: eu vou esperar um tiquinho que eu quero fazer isso no final. Vamos no início? Vamos começar a pregação? Eu quero trabalhar com você posicionamentos de pais como exemplo, o pai do filho pródigo. Porque todos olham para o filho pródigo, mas muitas pessoas não pegam a senha de um pai que nunca desistiu do filho. De um pai, deixa eu falar uma coisa, no nome de Jesus, eu posso liberar algo do céu sobre a tua vida. Você pode ter ido para o mundo, você pode estar perdido, você chegou agora na casa do pai. O pai te espera, ele está de braços abertos, dizendo para você: eu ansiava por esse momento. Não importa o que você fez, não importa o que aconteceu, o pai está dizendo: I miss you, eu tenho saudade de você. Eu estou aqui para te abraçar, eu estou aqui para te perdoar. Seja bem-vindo, welcome home. Essa não é uma história só de um filho que voltou. É também a história de um pai que nunca deixou de amar um filho. Eu sei que talvez você tenha traumas. Esses traumas estão te impossibilitando de viver uma vida livre em Cristo Jesus. E talvez o teu trauma paterno está criando uma barreira de identificar Deus como teu pai. Você não consegue enxergar Deus como pai porque você foi traumatizado como filho. Mas na verdade essa situação não aconteceu com você para te traumatizar. Aconteceu para você, para te dar casca grossa, para ter propriedade para sarar outras pessoas.
Você será pai de uma multidão de órfãos. Você será pai de uma multidão de pessoas feridas. E você vai dizer: eu já passei por isso. Eu estou aqui para dizer para você, eu estou com você. Levanta e anda, vamos junto no nome de Jesus. Não me interessa saber o que você fez. O que me interessa saber é que você voltou. E o bom filho, a casa volta. Tem um novo tempo de Deus na tua história. Tem alguém comigo aqui, Lagoinha de Virgem? Pelo amor de Deus, eu posso ouvir um aleluia, eu posso ouvir um glória a Deus. Primeira atitude de um pai, como um pai do filho pródigo, que nós precisamos ser. Diga comigo: um pai. Diga mais alto: um pai que libera sem amaldiçoar. Tem que ter, irmãos, a Bíblia não relata que ele vira e fala assim: pai, eu quero a minha parte da herança. E o pai fala assim: para trás de mim, Satanás. Você pode até ir, mas eu te amaldiçoo nesse exato momento. Irmãos, pelo amor de Deus, a maturidade desse pai. E sabe o que eu aprendo aqui, amados irmãos? Nós precisamos ser pais maduros que aprendem a liberar para os filhos voarem. Você está comigo aqui no nome de Jesus? Nós precisamos ser maduros para identificar que o porquê que estamos vivendo muitas vezes uma catástrofe. Porque nós queremos poupar os nossos filhos de viver o que nós vivemos, para que eles não sofram. Não sofram. Uma vez que você está tentando blindá-los em algo, ok, é maduro isso, e na verdade é super proteção. Mas se seu filho muitas vezes quer ir, você precisa deixar ele ir também, para ele ter a experiência dele. Porque o que faz uma pessoa ir para o mundo e não voltar para a presença? É não ter tido uma experiência. Mas todo aquele que pisou na casa do Pai, identificou a presença do Pai, não consegue ficar distante da casa do Pai, porque ele encontrou no lugar refúgio, ele encontrou no lugar a presença, ele encontrou no lugar o amor. Pode ir, vá, viva a tua experiência. Por mais que, escute algo, a gente quer fazer o quê? A gente quer que os nossos filhos vivam a fórmula. Eu não quero te assustar, talvez a fórmula de Deus é totalmente diferente da fórmula que você projetou para o teu filho. Nesse exato momento o pai respeita e fala assim: olha, pode ir. Ele vira e fala assim: pai, no versículo 12, me dá a parte dos bens que me cabe. Mesmo decepcionado, ele liberou sem declarar desgraça sobre o filho. Mesmo decepcionado, o pai poderia ter dito: olha, você vai quebrar a cara, eu te amaldiçoo. Mas ele fica em silêncio. Ele fica em silêncio. Sabe o que ele entendeu? Que existem batalhas que o filho precisa viver para crescer. Tem coisa que você precisa liberar para vencer, para viver batalhas, porque são experiências como essas que seu filho vai viver, que vai dar base para ele falar assim: eu já passei por lá, eu sei que não é o meu lugar. Eu prego aqui para talvez consolar teu coração, que talvez o teu filho não está na presença, na casa do Pai, mas Deus me trouxe aqui para dizer para você: não se preocupe, se ele já experimentou uma vez a presença da casa do Pai, ele irá voltar. Aprenda a respeitar o processo, ele vai passar pelo processo, e o próprio Deus vai fazer com que ele entenda que não existe lugar melhor a não ser a presença. Tem muita gente que não consegue ter o filho de volta para a presença porque você fala muito e não permite que Deus fale. Você consegue criar uma barreira de contenção aonde o Espírito Santo está dizendo: olha, quando você se cala, eu falo. Quando você larga as suas mãos, eu coloco a minha. Tem coisa na vida do crente que não é exercido em falar, é exercido em amar. O que é exercer em amor? O fato dessa pessoa estar vivendo uma vida de pecado. Sabe o que eu faço? Eu tenho uma estratégia comigo. Sempre quando eu encontro uma pessoa que está afastada do caminho e chega nessa porta, eu faço questão de abraçá-la como se fosse a melhor pessoa do mundo. Porque o amor quebra barreiras, o amor quebra muros. Nenhuma pessoa resiste a um coração que ama. Nenhuma pessoa, pode ser turrão. Você pode ver, quem é que teve um pai turrão? Eu olho aqui, eu tenho um amigo que é assim. Eu corto o meu pescoço, mas não falo quem é. Pastor Adriano, retado, nordestino. Você olha para ele, falei que pastor, você tem que ser mais carismático, mais alegre. Encontro com ele no outro dia. Mas você já experimentou abraçar esse cara? Fiel. Uma das pessoas mais fiéis que eu conheço. Eu agarro ele, eu agarro todo mundo na verdade. Eu agarro ele e falo assim: eu te amo, irmão. Temos uma aliança. Não tem gente turrão que não aguente
um coração amável. Os seus inimigos não vão resistir à forma que você vai amar eles. E o que eu aprendo aqui no nome de Jesus? Um pai que solta sem amaldiçoar. Muitos pais aprisionam por medo, mas esse pai libera em paz, porque ele entende algo: é necessário que meu filho viva a experiência própria. O que faz uma pessoa não sair da presença de Deus? Chuta aí. Duas pessoas que já acertaram na mosca. Experiência. Por que eu não sou ateu? Eu não sou ateu porque várias vezes o telefone tocou do céu. Cadê o outro objeto? Várias vezes eu senti o Espírito Santo falar comigo. Várias vezes eu senti Ele entrando num templo como esse, tocando pessoas. Eu não estou falando de algo que eu ouvi de outras pessoas. Eu já vivenciei isso. Deus me curou da epilepsia. Várias vezes eu vi Deus curar cegos. Várias vezes eu vi Deus curar surdos. Várias vezes eu vi pessoas se rendendo. Aquilo que era impossível se tornando possível. Eu não estou falando de algo que eu não vi. Eu tive uma experiência com Deus. Isso me dá embasamento para nunca desistir de buscar a Cristo e nunca abrir mão dessa casa, porque eu sei que essa casa é o melhor lugar para se estar. Segundo pai que nós devemos ser, um pai que respeita, diga comigo bem alto, respeita o tempo do filho, mas se mantém firme no seu posto. Não está dizendo, olha só, me dá parte dos bens que me cabe. E a Bíblia diz que o pai deixa o filho ir. Mas não está dizendo que o pai fala assim, ó, imagine a história dessa maneira. De repente, o filho pródigo chega para o pai e fala: pai, me dá parte dos bens que me cabe. E de repente, o pai desanima de tudo e pede a postura e fala com o filho: filho, versão atualizadíssima, que pescar que nada, nós vamos é beijar na boca. Quem já viu esse hino? E vai o pai e o filho para a gandaia, e perde o pai, perde o filho, todos os bens, perde casa, perde esposa, perde tudo. E de repente se encontra o filho pródigo lá em São Paulo, perto do braço, como mendigos. Mas a história não é essa. A história reflete a respeito de um Deus que tem postura, de um pai que tem postura. Deixa eu te falar uma coisa, amado irmão, no nome de Jesus, Deus me trouxe aqui para dizer para você: quem é o maduro da situação? Nós precisamos clamar para sermos pais maduros. Ninguém pode roubar de você a postura madura. Posso liberar algo do céu sobre a tua vida? É algo mais espiritual que eu vou liberar. Na tua casa, pai, quem manda é você. O mundo está daquele jeito, você sabe como é que é? Minha filha está com 12 anos, ela está querendo namorar, e você sabe, né? Proibir é pior. Não, irmão, deixa eu falar uma coisa: na tua casa quem manda é você. Lá em casa não vai namorar antes dos 18 anos. O corpo da minha filha não é manete para sem vergonha ficar tocando. Tem que falar mesmo, é a verdade. Irmão, o que uma criança de 15 anos tem para oferecer para outra? O que vai fazer? Eu sinto muito lhe informar, se você não teve um pastor para te falar a verdade na tua cara, a tua filha está perdendo o tempo dela, vai acabar caindo na cama. Desculpa. Não tem como 15 anos, irmão, falar assim: olha, nós estamos maduros o suficiente para construirmos uma casa. Eu já sei o que é trabalhar, eu já sei o que é. Não tem como. Você precisa, pai, de uma vez por todas definir um padrão na tua casa. Na minha casa, você sabe como é que é o mundo, pastor Diego? Hoje em dia, os jovenzinhos, né? É melhor ele ir para o quarto da minha filha aqui em casa do que ficar lá na rua. Irmão, posso liberar sobre a sua vida em nome de Jesus? Deixe de ser tanga frouxa. Seja cabra macho. Relação antes do casamento é pecado. Então na minha casa não vai ter relação na autoridade do nome de Jesus. Se segue aqui um princípio cristão na autoridade do nome de Jesus. Mas eu vou quebrar a casa, eu vou fazer isso. Irmão, no nome de Jesus, que seja estabelecido a ordem e decência.
mas o mundo não entra na minha casa. Ah, ele está desobedecendo, cheguei, peguei, está lá no quarto. Vai ter um encontro santo com a minha cartucheira. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz que o filho foi, mas o pai permanece. A postura de exemplo tem que ser sua. O que está acontecendo? Mulheres, botem muito amor nas minhas palavras, mas vocês não querem essa posição que eu vou dizer agora. Tem muitas mulheres assumindo o controle da casa por causa da frouxidão de um marido que não toma atitude para nada. Pronto, falei. Que você não arranhe meu carro lá em casa. Nós maridos somos primeiros a trocar a lâmpada de casa. Nós maridos, se for necessário, daremos a vida em prol das nossas esposas. Nós maridos não vai quebrar a mãozinha se ajudar a esposa a lavar um prato. Nós maridos não vamos morrer, somos os primeiros. Homem não tem medo de barata, homem não tem medo de abelha, homem não toma mel, homem mastiga a abelha, irmão. Deixa eu falar uma coisa no nome de Jesus. A postura de homem é nossa, na autoridade do nome de Jesus. O teu filho, a tua filha espera uma postura sua. Deus me trouxe do céu para dizer para você: a tua filha espera uma postura de amor e carinho com ela, pai. O que é isso? Pais que não beijam as filhas. Eu sou pai mais, irmãos, eu sou bravo. Quando eu faço assim lá em casa, ó. O Augusto, irmão, pode estar viajando, voando. Ele aparece na minha frente assim na hora. Alinhado assim, ó. Faca na caveira lá em casa. Mas acima disso é a minha tratativa em amor com eles. Quantas vezes eu me peguei parecendo um retardado de 5 anos, brincando de burrinho e eles montando nas minhas costas. E quando o Augusto fala assim, pula cavalo, eu faço assim. A Giovana, quem for casar com ela tá lascada. Eu vou te explicar o porquê. Eu beijo o cangote dela, eu faço cosquinha na barriga, eu falo que ela está maravilhosa. Acorda com bafo de onça, eu falo que bafo lindo, maravilhoso. Abro porta para ela, falo assim, você está uma princesa. Beijo o cangote dela, ela fica e eu amo ela o máximo que eu posso. Por quê? Uma postura paterna bem definida não abre precedente para malandro. É sério isso. Uma mulher que é carente de afeto paterno, nunca viu o pai beijar o rosto dela, a cabeça, amar. Acontece o que com essa menina? O primeiro cara que chega e fala assim no cangote dela, ela fala, é o homem da minha vida. Na verdade não é amor, é carência. E cai numa enrascada. Eleve o padrão do teu filho. Posso falar para quem é casado? Eleve o padrão do teu cônjuge. Vai preparar uma comida para o teu marido, faça a melhor comida. Vai cuidar da agora é para vocês, tá? Vocês estão aí, agora é para vocês. Faça no nome de Jesus. Abra a porta. Qual foi a última vez, Júnior, que você abriu a porta para Laís? A intrepidez. A Laís está, eu tenho algum problema aqui na frente. Um está assim e a outra está assim. Deus expõe, eu estou aqui como profeta, amém? Levanta a bola dessa mulher, irmão. O diabo não tem vez aonde existem duas pessoas que querem dar o melhor. A gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer o cônjuge a pessoa mais feliz da terra. Eleve o padrão, proteja a postura que é tua na autoridade do nome de Jesus. Escute algo, eu já passei por tempos difíceis na minha vida, no meu casamento, mas foram os momentos que eu fui mais louco. Eu lembro de uma vez que eu estava prestes a ser expulso do apartamento. Cheguei lá em casa e falei, capaz, não tem nada pra gente. As contas tudo vencendo hoje. Eu poderia muito bem ser o espiritual e ir pro quarto e começar porque tem gente querendo solucionar problemas carnais com espirituais. A tua oração não vai resolver essa preguicinha que está fazendo você ficar na cama até as 10 da manhã.
Não sou Kodak, mas estou revelando. Tem coisa que é postura de homem. Eu virei para ela assim: Patrícia, olha aqui para mim. Eu te garanto, eu estou saindo agora, mas eu vou chegar com dinheiro dessa conta. Pergunta a ela. Dei meu jeito. E se eu não conseguisse, eu ia estar no meio do sinal assim com a bolinha, fazendo assim, dando um jeito. Porque homem que é homem não foge da luta. Homem se posiciona. A gente está na melhor terra do mundo, irmão. Quem quer trabalhar nessa terra, trabalha. Ah, pastor, I don't understand in English. Eu não posso falar espanhol, eu não posso falar português também, não. Eu sou mudo. Irmão, eu duvido você pegar uma caixinha com a ferramenta de $10 e ir de porta em porta perguntando: tem algo que eu possa construir? Não me importa o valor, pode dar o que você quiser. E você ir de porta em porta. Eu duvido se não vão te dar emprego. Você está comigo, irmão? Postura. O fato do filho ter saído de casa não afetou a postura de um pai. O fato de você estar vivendo problemas, de ter um filho saindo de casa, não pode afetar a tua postura. Porque quando teu filho for voltar, ele vai encontrar um pai de caráter que estará lá dizendo: welcome back. Para quem não entende inglês, seja bem-vindo de volta. Diga: fica firme. É a oportunidade sua, mulheres. Olha para o marido e fala: fica firme. Fique com medo não, irmãs. Terceiro, vocês continuam me amando, gente? Quantos estão recebendo de Deus aqui nessa noite? Sabe o que é mais louco dessas pregações? É que eu prego a mesma mensagem nos 3 cultos. E não tem nada a ver com o culto das 9, não tem nada a ver com o culto das 11, não tem nada a ver com o culto da noite. Deus vai trabalhando de um jeito muito louco comigo. Terceiro, o pai que nós precisamos ser é o pai que corre atrás. Aliás, perdão, li errado. É um pai que não corre atrás, mas também não fecha a porta. O que significa isso? Talvez a maior muralha de você receber um filho de volta é a tua ignorância em não ter maturidade para deixar portas abertas. Eu vejo muitos pais espirituais que fecham portas quando a ovelha chega e fala assim: pastor, estou me desligando da igreja. E o pastor, ele vira e fala assim: olha, eu te amo. Não grave isso aqui não, Beth. Eu te amaldiçoo. Teve alguém que já viveu isso? Só a Laís aqui, vamos orar por ela. Eu te amaldiçoo, não sai que eu te... Irmão, pastor macumbeiro. Uma vez que a Bíblia diz que a nossa boca só pode sair bênção, a gente não tem esse direito de amaldiçoar ninguém, irmãos. Nós fomos chamados para ser uma corrente de bênção sobre a vida das pessoas. E quando as pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, eu estou saindo. Muitos chegam assim: turrão, você, eu estou saindo da igreja, isso aqui não gosto de você, você parece árabe. Mesmo o cara me matando, traindo, fazendo o que quer fazer, eu viro para ele assim: irmão, olha para mim. Você pode sair, irmão, mas saiba que essa sempre será a tua casinha. E nós estaremos sempre de portas abertas, te esperando. Irmão, a maioria volta. Porque nós precisamos ser maduros para entender: o fato dele ter errado não me dá o direito de não liberar perdão. Olha o sal de bronze. Quem errou comigo? Eu falo para você que é traumatizado com teu pai. Quem errou? Foi você ou foi seu pai? Não interessa. Quem é mais maduro, que faça primeiro. Quem conheceu a Cristo verdadeiramente, que tome a primeira postura. Liga, pede perdão, fala: pai, olha, não interessa o que aconteceu, eu estou aqui para te dizer: eu quebro essa mácula, eu quebro essa barreira no mundo espiritual. E eu quero dizer para ti, pai, independente do que o Senhor fez comigo, perdão. Você está olhando para uma pessoa que vive isso. 6 anos de idade, meu pai abandona. Some, fala assim, ó, o que foi mais pesado: arrumei uma mulher que é melhor que todos vocês juntos. Não me procura mais. Sumiu. Depois de um tempo, anos, ele volta. Fica uma noite em casa. Reconcilia em uma noite com minha mãe. No outro dia tinha uma carta na mesa, falando a mesma coisa. E ele foi embora de novo. O trauma ressuscita de novo. Mas o maior trauma não foi quando meu pai fez tudo isso. Foi quando eu tive o Augusto. Porque até ter uma filha não tinha despertado nada em mim.
Mas o maior trauma foi descoberto quando eu descobri que o Augusto seria o meu melhor amigo. A minha sensação com o Augusto não é porque pai não tem preferência de filho, mas de homem para homem. Hoje eu pesco com o Augusto, eu brinco de porradinha com o Augusto, é meu melhor amigo. A gente canta junto, a gente ora junto, a gente libera a profecia junto, a gente é amigo. E veio a pergunta no meu coração, a crise estourou de novo, que veio assim: poxa, como é que meu pai teve coragem de me deixar, sendo que hoje eu descobri o maior amor que uma pessoa pode ter na vida, que é o amor pelos filhos. Então significava que meu pai não me amava. Até então Deus sanar com uma resposta do céu, dizendo: não importa o que já passou, não importa o que te fizeram, eu quero que tu saibas que eu não sou só o teu Deus. Acaso pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Ainda que ela venha se esquecer, sabe que eu jamais me esquecerei de ti. Eu sou o teu pai, eu sou o teu amigo, eu não te desamparo, eu nunca vou te deixar. Eu entreguei meu filho na cruz do Calvário por amor a você. Eu te amo tanto que eu entreguei meu filho. Eu te amo, Diego, eu nunca vou te deixar só. Pode teu pai ter te abandonado, mas eu estou aqui para dizer para você: eu preencho todo o vazio de abandono existente na tua história. Ei, talvez você foi frustrado pelo pai terreno, mas Deus me trouxe aqui para dizer: libera perdão, porque Deus está dizendo para você: você não pode exigir perdão uma vez que você não perdoa quem te deve. Eu liberei perdão para meu pai, e hoje eu até ajudo ele financeiramente, porque meu pai não me deu nada mais, nada menos do que aquilo que ele não recebeu. Se eu pegar o histórico dos meus avós, é um histórico de destruição familiar. Meu pai não teve carinho de pai. Então como eu posso cobrar ele ter tudo isso? Eu entendo nesse sentido. A minha oração é que Deus entre no coração do meu pai e gere a mudança adequada para que ele veja que Deus o ama. Mas o fato também de eu ter tido, porque eu posso muito bem me colocar numa posição vitimista. Eu quero cancelar isso da tua vida hoje, porque você não pode pegar dessa desgraça e fazer da tua vida uma vida triste. O que eu te aconselho é: pegue das feridas, transforme em cicatrizes e levante pessoas que estão sofrendo com o mesmo. Fala com elas: olha, eu tenho propriedade para falar com isso, eu tenho propriedade para falar com você sobre abandono. Eu fui abandonado, mas eu estou aqui para te dizer: Deus nunca me abandonou. Ele esteve comigo todos os dias da minha vida. Deus me livrou da morte, Deus me curou da epilepsia, e Deus me disse: eu estou contigo, Diego. Por mais que as pessoas te feriram um dia, eu estou aqui para te dizer: eu não te desampararei. Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Sinta-se abraçado pelo Senhor agora. Ah, pastor, nas noites mais escuras Deus estará lá. E mais do que isso, Ele deixou uma porta aberta. Mas eu tenho uma notícia: o caminho é estreito. Você está comigo? Um pai que vê de longe porque nunca parou de olhar na direção certa. Olha que pai exemplar, irmãos. A Bíblia diz que quando o filho está longe, o pai não está lá dentro fazendo a logística dos funcionários. Não, eu fico imaginando eu com aquele chapéu ali da festa country, todo mundo trabalhando lá dentro, e um pai assim, ó: eu sei que um dia ele vai voltar. Isso é fé. Sabe o que eu descubro? Deus não desiste de você. Não importa o que você fez, não importa o que você é, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não
desiste de você. Ele se importa com você. E Ele não desiste de você. Eu nunca vi amor tão grande assim. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, só não quero perder tua presença. Mesmo Ele te vendo de longe, Ele te esperou todo esse tempo, e Ele está aqui, e Ele está aqui. Eu sinto a presença dEle te abraçando, te abraçando. Ele te diz, filho, eu te amo. Eu não esqueci dos teus sonhos, não. Eu não esqueci dos meus projetos, não. Mas o mundo não é seu lugar. Eu te trouxe aqui pra te dizer: volta, 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 volta. Vem pro altar, vem pro altar. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui. Não fuja da presença, eu digo a minha alma: espera, espera, pois ainda louvarei. Um pai que vê de longe, porque nunca parou de olhar para a direção correta. Porque a verdade é que não foi o pai que fez isso aqui ou mudou de lugar, ou mudou a casa. Não, a verdade é que foi o filho que se mudou geograficamente. Então, pastor, aonde Deus está? Eu vou te dizer: Deus está no mesmo lugar que você deixou Ele, te esperando. A Bíblia diz que quando o pai vê o filho de longe, ele não espera e fala: cara, para, antes de te abraçar, eu quero saber, me dá as devidas informações, o porquê você sumiu. Os pais que nós precisamos ser é o pai que, entre optar pela justiça primeiro, opta pelo perdão e o amor. Depois, as devidas informações são dadas. Tem muito pai fazendo queda de braço. Em vez de teu filho se tornar teu amigo, você está fazendo ele se tornar seu inimigo, porque você tem mais facilidade de julgá-lo do que amá-lo. Eu não estou falando de encobrir, eu estou falando de compaixão. Convenhamos, não sejamos hipócritas. Todos nós, um dia na vida, já fomos filhos pródigos. Não fui, pastor. Então você já foi com certeza o irmão. Porque pior do que sair e vender tudo e ir para uma terra longínqua é estar desviado dentro da casa do Pai. O fato de você conhecer a Bíblia toda não significa que você está firme com Deus. O fato de você conhecer de Gênesis a Apocalipse não significa nada. Tem gente que serve na casa de Deus, faz a obra de Deus, mas não tem relacionamento com Deus.
Caiu no robotismo, não lê mais a Bíblia, acha que está normal. O fato de você ser um crente de carteirinha não te dá acesso ao céu. Quebre no nome de Jesus essa religiosidade. O que explica uma pessoa que chega na minha sala e fala assim: pastor, eu caí, eu estou aqui para confessar. E eu pego o parâmetro. Eu não estava na cama com aquele pessoal, eu não estava no quarto onde ele caiu com aquela pessoa. O que leva essa pessoa a chegar na minha sala e confessar? O que explica isso é só uma coisa. Estávamos conversando sobre isso agora. Arrependimento genuíno. O que me leva a olhar para essa pessoa e falar assim: irmão, o que eu tenho para te dizer é: vai e não peques mais. A tua fé te salvou. Seja liberto disso no nome de Jesus. Eu estou com você. Vamos orar juntos, vamos caminhar juntos, porque muitas vezes nós queremos caminhar sobre uma sentença de religiosidade, mas onde a presença de Deus entra, não tem sistema de religiosidade que supera. Sabe qual foi o maior BO com Jesus? O BO que todos queriam formatar Jesus conforme que eles queriam, e ninguém formata Jesus. As respostas que Jesus tinha, desarquivava e também fazia algo, desconstruía um sistema que era corrupto, um sistema que era religioso. E é por isso que às vezes a gente pira o cabeção, porque Deus não te chamou para uma religião, Deus te chamou para viver o evangelho, Deus te chamou para viver o reino. O reino não tem placa de igreja: eu sou da Lagoinha, eu sou da Assembleia, eu sou disso. Não, irmão, nós não somos coisa nenhuma, nós somos do reino. No reino, um dia nós estaremos todos no mesmo lugar, na mesma casa, dizendo: convém que ele cresça. Será que você pode aplaudir ao nome do Senhor nessa noite? Eu diminua. Sabe o que significa quando o pai vê de longe e corre? Significa que ele tinha pressa. Na época, no costume da cultura, não se podia correr desesperadamente. Homens tinham que manter uma postura firme, andar devagar, com um passo firme. Aquele pai quebra todos os protocolos a fim de entender algo: o meu filho está voltando. Que pai é esse que está desesperado de amor? É o próprio Deus dizendo para você: eu estou com saudade, eu quero você de perto. Sabe, a Bíblia diz que em Gênesis, todos os dias de tardezinha tinha alguém que ia encontrar com Adão. Você sabe quem era? O Pai. Porque Deus não te criou para ter distância dele, Deus te criou para se relacionar com ele. O Pai encontra o filho voltando e a primeira atitude dele é: troca as vestes. Essa história é nossa, irmãos. O filho não tinha mérito, e a gente vive a vida inteira querendo ter mérito para merecer alguma coisa. E as vestes, sabe o que é? Nada mais, nada menos do que uma coisinha chamada graça. A salvação não vem por mérito. A salvação é um favor imerecido. É por isso que nós condenamos outras religiões, porque eles acham que vão ser salvos pelas obras. Mas tão pouco é salvo pelas obras e tão pouco ser salvo pelo próprio mérito. A salvação é Deus quem dá, é algo dele, é a graça inexplicável, não tem como explicar isso. Uma pessoa que pecou, foi lá, e as pessoas falam assim: como que um traficante pecou a vida inteira e do nada ele fala assim: eu quero ser pastor, e ele é pastor por mim, que todos os traficantes se convertam. Porque de fato, a veste nova é Deus, o próprio Deus apagando o nosso passado e falando assim: o meu sangue passa por você agora e te purifica. Eis que tudo se faz alvo como a neve. O teu passado é apagado e agora eu pego a chave disso e lanço no mar do esquecimento. Satanás não pode mais te acusar do teu passado de outrora, porque você tem uma coisa que ele não tem: salvação. Você será salvo, a tua casa será salva, mas você precisa tomar uma atitude de metanoia, mudança de mentalidade. Troca as vestes e agora coloca as sandálias. Com o auxílio do pastor Mateus, grita bem alto o que significa sandálias. Bem alto, vamos repetir, eu vou repetir para você, bem alto, pastor Mateus. Já passou, repreendo toda a voz. Autoridade.
nas suas mãos há poder e autoridade. Eu falo com você que tem um chamado de libertação, e na verdade isso é uma besteira que eu acabei de falar. Todos nós temos o chamado para libertação, uma vez que o Senhor disse na palavra: ide, curai os enfermos, expulsai os demônios. Ah, meu dom é de libertação. Não, irmão, para de falar besteira. Todos nós temos o dom de libertação. O diabo tem que sair na autoridade no nome de Jesus, não é no teu nome. Nós temos. Ah, pastor, o dom de cura. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Algo que eu fico extasiado com o pastor Márcio é que ele fala assim com as pessoas antes de acontecer. Fala assim: irmão, você vai ser curado agora. Sabe por quê? Algo virou na cabecinha desse pequeno grande homem. Ele fala assim: não é no meu nome, é no nome de Jesus. E quando ele ora, os pés crescem. Porque Deus continua curando, está disponível, mas não é no teu nome. Tem poder e autoridade na tua vida. Muitas vezes talvez você está falando: Satanás está fazendo uma arruaça na minha casa. Porque você se esqueceu. O diabo não tem medo de crente que sabe a Bíblia. O diabo tem medo de crente que vive a Bíblia. O crente que sabe que tem poder e autoridade faz o diabo correr a milhas e milhas e milhas e milhas. Irmão, você vai chegar em casa hoje marchando de um jeito que Satanás nunca viu na tua vida. Você vai falar assim: Satanás, eu estou voltando para casa. O Pai já me aceitou, Ele me entregou vestes novas. E eu quero dizer para você: pega a sua cambada e traia e saia da minha casa, porque a minha casa é dele. O pai encontra e fala assim: filho, está aqui o anel. O Deus de aliança. A aliança que Deus fez com você, irmão, é inquebrável. Irmão, Deus não te fez para o pecado. Deus não te quer mais lá. Deus fez uma aliança com você. Por mais que você tenha sido frustrado, talvez por líderes, Deus me trouxe que vai dizer para você: ele não teve culpa. O homem é falha, eu sou falha, irmão. Se eu for abrir aqui uma lista de falhas minhas, eu não vou ter papel aqui suficiente. Mas eu quero te dizer que eu sou aqui um homem diante da cruz como você, tentando estar bem com o dono da casa. Todos os dias eu sou carente pelo sangue do Cordeiro. Tem dia que eu acordo e falo assim: Senhor, hoje eu não estou bem, eu estou muito carnal hoje, me liberta disso. Eu quero ser santo. Eu vou para a cara com a Bíblia, eu vou oração, eu vou para o jejum, e Deus me transforma todos os dias. E o terceiro ponto, quem lembra? Anel, vestes e sandálias. Na verdade já era o terceiro ponto. Fique de pé. E agora, depois de fazer tudo isso, o pai libera uma frase: vai lá, mata o que tem que matar, e vamos fazer uma festa, porque o filho que estava perdido agora foi encontrado. Aonde você esperava uma pedra, o pai estava dizendo: tem festa.